Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa tua palavra. Nos abençoe, Senhor, com a tua palavra mais um domingo, Deus. Estamos aqui, Senhor, para poder cultuar o teu santo nome, oferecer a ti as nossas ofertas. E agora, Pai, necessitamos ser alimentados pela tua palavra. Nos alimente, Pai. Edifica a nossa fé. Nos exorta, Pai, se nós estamos com o nosso coração inclinado para a avareza, para a ganância. Consola, Pai, o nosso coração se de repente estamos tendo necessidade, Pai, de alguma coisa, Pai. Agora, Senhor, acima de tudo, Pai, regenera o nosso coração se nós ainda não fomos regenerados, Pai. Porque, Deus, o homem que não nasceu de novo não pode receber a tua palavra, Pai. E nós sabemos que a única pessoa que tem esse poder, Pai, é o Senhor Jesus. Então, Pai, que nesta manhã haja regeneração, haja justificação, haja conversão, haja santificação, haja glorificação, Deus, para tudo, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sair daqui compreendendo a tua palavra. E que o teu nome possa ser glorificado na nossa vida, no dia a dia, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E amém. Poder se assentar, irmãos? Irmãos, como nós temos falado aqui, falando a respeito dos falsos mestres, semana passada eu falei do versículo de número 6, o 7, quando Paulo fala que grande fonte de lucro é a piedade, a religião com o contentamento. E eu dei exemplo de pessoas que estavam na religião com o contentamento, ou seja, com uma satisfação em Deus. Dei exemplo de Moisés, aquele homem que recusou todo o tesouro do Egito para poder estar com a riqueza de Deus, com a graça de Jesus Cristo, porque ele contemplava o grande galardão, né? Algo muito grande, algo superior. Moisés, então, ele nos ensina que essas coisas terrenas irão passar. E eu falei também no versículo de número 7, que diz que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E eu falei que o caixão também não tem gaveta. Eu dei exemplos do faraó, dei o exemplo também do Alexandre o Grande, né? Dessas pessoas que uns acreditavam que poderia levar alguma coisa para o outro, a vida, e outro não. O outro falou que saímos daqui, entramos de mão vazia, e de mão vazias também nós
voltaremos, sairemos daqui. E aqui no versículo de número 8, ele vai finalizar esse raciocínio. Paulo ele vai falar assim, ó, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, Paulo aqui ele vai mencionar, irmão, sobre sustento e vestimento. Que no original, essa palavra sustento, ela está voltada para nutrição, e quando fala vestir, ela está voltada para o abrigo, ou para cobrir-se. Ou seja, quando Paulo está falando sobre tendo sustento, ele está mencionando todos os artigos alimentícios para o nosso corpo físico. Ou seja, se nós temos o alimento, aquilo que alimenta o nosso corpo físico, e se nós temos com que nos vestir, ou aquilo também que nos dá abrigo, aí Paulo vai falar que estejamos o quê? Contente. Então você vai ver que para a gente ser contente ou para ser uma pessoa feliz, nós precisamos de muito pouco. Paulo nos ensina que nós precisamos somente ter o nosso alimento, a nossa roupa e o nosso teto, é o que Paulo está falando, versículo de número 8, tendo sustento, tendo vestimento, estejamos o quê? Contente. Mas o problema, irmão, que hoje nós estamos muito saturados. Saturado de quê? Saturado com coisas luxuosas, né? Nós hoje, muitos hoje não conseguem contentar com pouco. Muitos hoje conseguem o quê? Contentar somente quando tem luxo. E a Bíblia está falando que a gente tendo comida, roupa, abrigo já é o bastante para o nosso contentamento. A gente vai ver que hoje nós estamos se perdendo com as coisas essenciais e as coisas também mais simples da vida. Mais simples da vida. Às vezes, irmãos, a gente vê que hoje uma criança, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando. Hoje uma criança, para poder hoje ela se divertir, ela tem que ter um videogame aproximadamente de 5 mil reais. Né? Por aí um videogame, 5 mil, esses top de linha, que parece até um filme. Né? Parece até um filme, parece que é um filme hoje os videogames. E eu me lembro que antigamente, eu me lembro às vezes quando nós fazemos retiro, e esse é um projeto nosso também, de fazer um retiro também na igreja, para o carnaval, passar os dias no retiro, esse é o projeto nosso, com tempo, né? O pastor está achando que em 2027 vai dar para poder fazer, e no retiro é muito bom, porque no retiro nós voltamos com a brincadeira de criança. Eu me lembro que na minha geração, para a gente se divertir, nós tínhamos que ter 2 pedaços de vassoura, uma bola e 2 latas, para brincar com aquele, não sei como é que é o nome da brincadeira. Nós achávamos lata no chão e brincava de pique lateiro. Achava uma bolinha, brincava de pique nas costas. É claro, irmão, pegava um giz ou um tijolo, fazia ali, riscava o chão, pulava amarelinha. Coisas simples da vida, simples, muito simples. Minha esposa está de prova e os irmãos também. Eu já cheguei uma idade, se eu tiver que ir para um lugar, uma cidade grande, para um vilarejo, eu vou preferir para o vilarejo. Às vezes as coisas simples da vida, irmão, ela fala muito ao nosso coração. Eu vi uma pesquisa na internet, o rapaz falando as pessoas que vivem, os que vivem melhor, é aquelas pessoas que ficam observando a natureza, os passarinhos cantando, são as pessoas que têm mais paciência. E o próprio Senhor Jesus, ele falou, observar os passarinhos, nem se ajunta, nem colhe em celeiro, e nada lhe falte, porque o Senhor sustenta. As coisas mínimas da vida hoje estão sendo esquecidas, porque a gente está nessa pegada desse mundo,
tão luxuoso. A gente acha que para a gente poder viver feliz e alegre, nós precisamos ter muitas coisas. E a Bíblia está nos informando que não. Pouca coisa. Muito pouco. Quem mora aqui hoje não tem um teto para se morar. Ninguém. De repente tem irmão que não tem casa própria, mas mora num teto que paga aluguel. Deus dá a condição de pagar aluguel. Tem algum irmão aqui que mora na rua? Não. E Deus está nos ensinando que a gente ter sustento, com que nos vestir e um abrigo, nós temos que ter uma vida contente. Eu fui fazer uma pesquisa, irmão. Para se ter uma noção, olha só, olha como que a gente tem que levantar a mão e agradecer a Deus. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas no mundo não têm um lugar para morar. Mais de 100 milhões não têm um lugar para morar. A ONU Habitat estima-se que cerca de 1,8 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 20% da população mundial carece de moradia adequada. Ou seja, mora naqueles barracos que não tem saneamento básico, não tem uma água potável, não tem um esgoto. Mais de 20% da população mundial. E se eu falar da situação do país que nós estamos vivendo? No Brasil, em 2025, nessa nossa data, nesse ano que nós estamos vivendo, o número de pessoas vivendo em situação de rua chegou a quase 328 mil pessoas no nosso país que moram em rua, não tem um lugar para poder morar. Em 2023, cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Olha só. Às vezes, os filhos querem reclamar o pai quando dá o ovo. E ovo também hoje está caro, né, irmão? Passou a ser até coisa de luxo. Mas cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Eu estou falando o censo em 2023, eu não consegui encontrar em 2025. O que corresponde a cada 11 pessoas, uma não tem o que comer. Este número é praticamente o mesmo registrado em 2022. No Brasil, falei no mundo, e no Brasil? No Brasil, em 2023, cerca de 8,7 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave, o que corresponde a 4,1% da população, ou seja, que passaram fome e não tinham o que comer. Aí quando eu olho para a minha vida, eu tenho que ser contente. Eu não posso, irmão, colocar a minha felicidade nas coisas. Porque o que Jesus está nos ensinando, o que a palavra de Deus nos ensina é: a piedade verdadeira, ela exclui os luxos, os excessos de abundância. Não precisamos, irmão, de carros. Não precisamos de casas, de carros, para sermos respeitados ou admirados por ninguém. O problema é que nós hoje achamos que para a gente ser respeitado, e isso que o mundo também tem passado, a verdade é essa. A verdade é essa. Uma vez eu cheguei, eu estava em obra em casa, e eu fui comprar um colchão lá em casa.
Eu ia gastar um dinheiro no colchão, mas do jeito que eu estava, minha esposa sabe que eu nunca esquentei. Eu estava ali fazendo obra, eu falei, pô, vamos embora lá comprar colchão. Vamos. Aí fui. Tu estava comigo, né, nesse dia? Eu entrei no shopping, mas eu teve no shopping, eu não estava bem vestido. Irmão, o cara não me atendeu bem. Eu fui com o objetivo para poder comprar. O rapaz não me atendeu bem. Aí eu saí dali, achou que eu era um caroço. Aí eu saí dali, fui lá para fora comprar lá fora. Hoje o mundo te respeita quando você chega com o carrão do ano. O mundo vai te respeitar. Hoje o manobrista, se você vê você chegar com o teu carrinho lá e chega o cara lá com um carrão importado, de repente você tem mais dinheiro do que aquele cara que tem um carrão importado, todo endividado. Mas aquele homem que chegou com um carro importado, o mundo vai olhar melhor. E o problema, irmão, que essa ótica mundana tem afetado a igreja. Tem afetado o corpo de Cristo. Se chega uma pessoa com um carro do ano aqui na igreja, as pessoas vão idolatrar. Mas se chega um coitado de bicicleta, a pé, suado, às vezes a gente não vai dar nem a paz do Senhor para essa pessoa. Estamos errados, irmão. Isso não é visão bíblica. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Como que ele seria recebido nas igrejas? É tolice, irmão, pensar que se morarmos numa casa bonita e tivermos carros mais novos ou usar roupas de grife, você será feliz. A felicidade não está nas coisas. Claro, irmão, não estou ensinando que precisamos fazer voto de pobreza como fez São Francisco de Assis. A opção de vida que São Francisco de Assis ele optou se baseava na experiência da pobreza de Cristo. Então, os são franciscanos, eles fizeram esse voto de pobreza. A gente que acompanha na internet, a gente vai ver que tem, se eu não me engano, um frei, eu acho que é Frei Gil. Ele está muito conhecido aí porque ele prega, ele tem esse voto de pobreza, ele fez esse voto de pobreza, então ele está muito conhecido por parte católica, mas nem todo mundo da igreja católica fez esse voto de pobreza. Se você não sabe, irmão, a igreja católica é uma das instituições mais ricas do mundo. Mais rica do mundo. Quando você vai passear nesses lugares onde a igreja católica plantaram o seu reino, você vê como é que é a igreja lá dentro, cravada de ouro, irmão, cravada de ouro. Eu já vi ter uma igreja lá no Recife, era proibido tirar foto lá, era uma igreja cravada, eu estou falando cravada, os pés da mesa, aí Léo, os pés da mesa, o pé, estou falando da mesa, uma mesão, de ouro, aqui embaixo aquelas imagens, tudo de ouro, muito ouro, é uma das igrejas que tem mais ouro aqui no Brasil, era essa que eu visitei. Uma vez eu fui lá na igreja também, Tiradentes também, outra igreja cheio de ouro. Então a igreja católica é uma das instituições mais ricas do mundo, é a igreja católica. Porém, tem algumas sessões lá, né, que alguns grupos que faz esse voto de pobreza. Quem começou com isso foi São Francisco de Assis. Então eu torno a repetir, irmão, que não é pecado a gente buscar algo melhor. O que a Bíblia nos ensina não é isso. Não é pecado isso. Não é pecado ser rico também. Não é pecado ser rico. Não é pecado, irmão, ter um alvo financeiro para aplicar o seu dinheiro. Também não é pecado. Não é pecado procurar melhorar sua condição de vida. Não é pecado. O que estou dizendo é que a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está em quê? Em Deus. Se Deus me der a condição para eu melhorar de vida, amém, como Ele tem me dado, graças a Deus. Eu estava lembrando, ontem eu até chamei minha esposa quando eu estava fazendo esse esboço, foi ontem? Ou sexta? Acho que foi sexta, foi ontem não, foi sexta. Estava lá, ela chegou lá da malhação dela, aí eu chamei ela, aí eu lembrei ela, Michele, você lembra?
quando a gente começou, o nosso pensamento é muito pequeno, né, cara? Eu estava falando para você, lembra que a gente comprou um barraquinho lá dentro do Rebu, lá na Travessa 39, comprou uma casa lá. Aí essa casa, nós fizemos obra, e a gente gostava tanto daquela casa pequenininha. Léo, de repente, cada cômodo lá, se tinha 5 metros quadrados, era muito. 5, acho que era menos, e pequenininho. Acho que era 2,5 por 2,5 os cômodos. Aí, eu me lembro que a gente tinha feito lá obra e tal, a sala era maior. Aí eu falava assim para a Michelle, pô, a gente queria sair muito do Rebu, assim quando se convertemos, a gente lutamos para sair do Rebu. Aí eu falava assim para minha esposa, falava assim, rapaz, eu não, só ela também, falava assim, se a gente comprasse um terreno, tirasse essa casa aqui e colocasse no terreno, a gente estaria bem, né? Aí eu estava lembrando minha esposa isso ontem, aí, amor, olha o que Deus fez. E não tem como, mas essas coisas não podem ser a nossa felicidade. A gente tem que agradecer a Deus, porque Deus ele tem feito essas coisas nas nossas vidas. Mas a nossa alegria não pode estar nessas coisas, não pode estar nessa casa. A minha alegria, a nossa alegria tem que estar em quê? Em Deus, porque o que nós lemos, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Satisfação em quem? Em Deus. Abre comigo em Hebreus, irmão, capítulo 13. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, por favor. Hebreus 13, versículo 5 ao 6. Acharam? Olha o que diz. 5, versículo 5. 13, 5, Hebreus. Seja a vossa vida, olha só, sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Olha o que o versículo 5 fala, sem avareza e contentai-vos com as coisas que tem. Temos que ser felizes com as coisas que Deus tem nos dado. Quando a gente vai para o versículo 9, olha a diferença agora. Do versículo de número 6 até o versículo 8, Paulo, ele tratou sobre uma piedade, que é fonte de lucro, mas com a nossa satisfação em Deus. Até agora ele nos ensinou que o simples, a coisa mínima, se a gente tiver vestimenta, se a gente tiver comida, se a gente tiver um abrigo, nós estejamos o quê? Contente. Agora, olha, ele vai para o lado oposto. Olha o que ele fala no versículo de número 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências, insensata e perniciosa, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha como que ele salta de um pobre contente para um pobre que quer ficar rico. Olha o salto que ele está falando. Olha o que Jesus ele nos ensina. Alex, igreja, se você tiver roupa, está vestido, tem alimento, tem um abrigo, então fica contente com isso. Agora ele vai olhar, agora ele vai nos mostrar o outro lado das pessoas que buscam de uma maneira desenfreada ser rico. Olha o que diz: ora, aqueles que querem ficar ricos caem. Essa palavra aqui, caem, é muito interessante, porque cair aqui, a palavra, o significado dela é cair no poder de alguém. Então Paulo está falando, aqueles que querem ficar ricos, caem. Então, se eu quero ficar rico, eu estou caindo no poder de alguém. Tem uma pessoa mais forte me dominando agora. Eu estou embaixo e essa pessoa está por cima de mim agora. E o que é que está por cima de mim? Ele vai mostrar agora. Primeiro ponto que está acima de mim é a tentação.
O significado dessa palavra aqui é sedução dos desejos pecaminosos. Então eu estou caído e tem uma força acima de mim. Agora tem um poder que está acima de mim. Qual é o poder? Da sedução. Da sedução do quê? Dos desejos pecaminosos. E qual é esse desejo pecaminoso? De eu me tornar rico. Eu estou sendo tentado, existe uma força acima de mim, que agora tem um domínio da minha vida, que agora estou totalmente entregue a ela, e ela está me seduzindo para a riqueza, porque eu caí. Qual foi o meu desejo? De ficar rico. De ficar rico. Então esse desejo de eu ficar rico, eu caí, eu estou em queda, e agora tem o quê? Tem um poder acima de mim, tem um poder que está me seduzindo. O meu coração agora está indo em direção para coisas piores do que a tentação. É uma queda livre, é um pecado chamando o outro. Então o desejo de eu ficar rico está me levando para um abismo sem fim. Primeiro ponto, ele vai falar tentação. Segundo ponto aqui, quando ele fala ciladas. Tentação e cilada. O que significa cilada? Armadilha. Quando aqueles camaradas queriam pegar algum passarinho, eles colocavam uma rede. Então os passarinhos vinham, caíam naquela rede e ficava preso na rede. Então Paulo está falando, a partir do momento quando eu quero ficar rico, a gente vai ver qual é o tipo de riqueza. Quando eu quero ficar rico, o que acontece? Tem um poder acima de mim. Eu estou debaixo de um poder, mas eu não só estou debaixo de um poder, agora também eu estou como um animal aprisionado. Eu caí numa armadilha. Então tem um poder que é a tentação, a sedução, que está me seduzindo para a ganância, para a avareza, mas eu também agora caí numa armadilha, que agora eu estou aprisionado nisso. Então, irmão, a gente vai ver que muitas pessoas, para poder alcançar esse propósito que é incansável ou insaciável de ficar rico, essas pessoas, elas vão negociar também os seus princípios. Elas vão passar por cima de tudo. Porque qual é o alvo dela? Ficar rico. Então ela vai negociar os seus princípios. Ela vai fazer um acordo com a sua própria consciência. Sua própria consciência. A sua consciência vai falar, não faz, mas ela vai fazer porque ela vai entrar em acordo com a sua própria consciência. Ela vai relativizar os valores absolutos. Não, tudo é relativo. Não, isso não é verdade, é relativo. Ela vai sonegar, ela vai mentir, ela vai roubar, ela vai corromper e ser corrompido. Tudo por causa do dinheiro. Eu acho que eu já contei isso aqui. Eu na igreja, eu trabalhava num lugar, eu já contei isso aqui para você, não já? Não? Trabalhava numa construtora que eu comprava, nessa construtora, eu trabalhava no setor de comprar materiais para as obras. E o que acontece? E ali eu tinha mais o gerente, eu e o gerente lá, entramos num acordo lá, para poder comprar nas empresas, onde que as empresas te davam 10%. E aquilo ali dominou a minha alma, porque dinheiro, e eu na igreja. E eu me lembro que o patrão, ele pedia para a gente cotar em 3 lugares, né, para poder fazer comparação de preço. A gente fraudava aqueles documentos ali, apresentava a ele, aí qual era o lugar mais barato para ele? Era aquele lugar que a gente às vezes comprava mais caro, mas aonde que a gente obteve o quê? Lucro. E vou te falar, irmão, comprei um terreno com esse dinheiro,
Tomei volta, Léo. Tomei volta. Comprei um carro com esse dinheiro. O carro que eu chorei, me deu muita dor de cabeça. Desfiz dele com o terreno lá e tal. Tomei volta. Chegou um dia, sabe, que a minha consciência estava tão pesada que eu falei assim, eu vou pedir para me ser mandado embora, eu não aguento mais esse lugar não. Cheguei, pedi para ser mandado embora. Os meus amigos falaram que eu era maluco, porque eu não falava a verdade para eles, Léo. Eu não falava que eu trambicava no meu trabalho. Eles viam todo final de semana com dinheiro, eles achavam que o meu dinheiro me pagava muito bem, né? Mas não, o que pagava bem era o dinheiro por fora. Eu tinha conta de amigos meus que eu pedia para depositar lá. Então, quando eu falei assim, pedi para ser mandado embora, o pessoal, tu é maluco, rapaz, tu é maluco sair desse trabalho, tu é maluco. Mas mal sabem eles, que eu estava enganando meu patrão, por causa da ganância de dinheiro, irmão. Graças a Deus, hoje não tem um lucro, hoje eu olho para a minha vida, não tem nada na minha vida que foi daquele dinheiro de lá, tudo. O carro que eu comprei quebrava, gastei dinheiro com mecânico, terreno, tomei volta, não me pagaram, mas depois, graças a Deus, foi um exemplo. Abandonei aquilo. Por quê? É o que eu estou falando. Quando a gente tem ganância pelo dinheiro, ou para ficar rico, para ter uma vida fácil, a gente mente, a gente trapaceia as pessoas, a gente corrompe pessoas, a gente também é corrompido. Por quê? Tudo para ficar rico. É o que Paulo está falando. Muitos, irmãos, vendem a alma para o diabo, a fim de alcançar riquezas e acumular fortunas. Quem já viu aquele filme, O Advogado do Diabo? Quem não viu, vou fazer uma propaganda. Veja, eu gosto muito daquele ator, aquele principal, eu gosto muito, aquele camarada tem uma vida simples, mas eu gosto muito dele, como pessoas. Então a gente vai ver que esse filme, ele retrata o quê? Essa dramática realidade das pessoas querendo ficar rico a todo custo. Ficar rico a todo custo. Olha o que Eclesiastes, irmão, capítulo 5, versículo 10 diz. Olha o que diz, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Quem ama essas coisas, irmão, nunca está satisfeito. Sempre quer mais. Outro ponto que no versículo 9 vai falar. Já que aqueles que querem ficar ricos caem, existe um poder que dominou a minha vida, e agora eu, como animal, eu caí numa armadilha. Olha o outro ponto que ele vai falar: em muitas concupiscências também, insensatas e perniciosas. O que é concupiscência? Qual o significado dessa palavra? Desejo pelo que é proibido. Ou seja, o que é concupiscência? É eu querer ter e eu querer ser aquilo que Deus não quer que eu tenha e que eu seja. Então é algo proibido. Todas as vezes quando você vê concupiscência, você já tem que focar. É algo que é proibido para você. Então o que Paulo está falando? Cai em muitas concupiscências também. Um indivíduo, ele tem um alvo de ficar rico, e ele passa a ter o que? Desejos insensatos, irracionais e perniciosos. O desejo de enriquecer, irmão, faz o homem cair em numerosas cobiças. Olha o que diz lá em primeira epístola de João. Abre comigo lá em primeira epístola. Olha o que a Bíblia fala, irmão. Olha o que Jesus, olha o que João escreve. Olha o que fala a primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 15. Olha o que ele diz:
Por favor. Acharam? Amém? Olha aí, olha só, não ameis o mundo. Claro que aqui não está falando o cosmos, não está falando a criação, está falando o quê? O sistema, está falando um conjunto daquilo que não tem valor, o mundo. Não ameis o mundo. Aí ele vai falar assim, nem nas coisas que é o quê? Dentro desse sistema, no mundo. Olha só, se alguém amar o mundo, olha aí a diferença. O amor do Pai não está em quem? Nele. Irmão, quando o amor do Pai está em nós, Ele cria uma proteção e um bloqueio para a gente amar essas coisas. E Ele está falando assim, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que ama o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Então uma pessoa que ela tem um desejo de enriquecer a qualquer custo, o amor do Pai não está nela. É o que o texto está dizendo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, as suas vontades. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sistema, o mundo vai passar, as coisas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É o que está dizendo o texto, e é o que Paulo está falando. E em muitas concupiscências insensatas. O que significa insensatas, irmãos? O que significa? Não tem entendimento, é uma pessoa irracional. Olha só, quando eu quero ficar rico, o poder que está sobre a minha vida, nas armadilhas que eu caio, nessa concupiscência e desejos que eu tenho, eu passo a ser uma pessoa irracional. Irracional. E ele fala também pernicioso. O que é isso? Prejudicial, danoso, perigoso. Eu passo a ser uma pessoa também o quê? Perigosa. Eu passo a ser uma pessoa que causa dano aos outros. Tudo por causa da riqueza. É por isso que Paulo está falando, aqueles que querem ficar ricos, irmão, caem, tropeçam. Então até agora Paulo está falando que cai, tropeça, um poder, uma armadilha. Eu busco as coisas que são proibidas, aquilo que Deus não quer que eu tenha, eu estou buscando aquilo ali de maneira desenfreada, eu estou prejudicando as pessoas, eu dou prejuízo às pessoas, eu causo dano às pessoas, tudo por causa da minha ambição de buscar dinheiro, riqueza. Olha o que ele fala agora, irmão. Depois das perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Paulo, ele vai mudar de figura agora, de cair, de cilada que é armadilha, agora ele vai para o mar, se afogar. Uma pessoa, irmão, que é amante do dinheiro, acaba submergindo e afundando como alguém jogado ao mar, se afogando. E aonde que ela se afoga? O que o texto está dizendo? Ruína e perdição. Aqueles que cobiçam riquezas, menos que alcance, não encontram nela prazer. Na busca da riqueza perdem a paz, a integridade, a vida e a própria alma.
Porque o que o texto está dizendo? Ruína e perdição. Então, a partir do momento quando nós inclinamos o nosso coração para buscar riquezas de maneira desenfreada, essa linha ela vai me levar aonde? Ruína e perdição. Eu perco a minha alma por causa dessa busca desenfreada. E o que nós vemos hoje por aí, irmão? O que você consegue enxergar hoje no evangelho brasileiro? O que nós conseguimos enxergar? As pessoas estão perdendo a sua alma por causa da riqueza. Não é contente com o que tem, nunca está satisfeito. E às vezes as pessoas se endividam toda só, nem para o bem dela, é para que o outro ache que ela está bem. Minha esposa uma vez estava me contando de uma cliente dela lá que trabalha auxiliar de serviços gerais com iPhone, não sei qual número lá, parcelou não sei quantas vezes. Irmãos, olha que absurdo. E às vezes isso acontece na igreja. Às vezes, irmão, nós caímos nessa armadilha do mundo. Nós queremos ter, não é nem para o nosso prazer, é para que o irmão acha que eu realmente tenho condição e eu estou sufocado por aqui de dívida. Complicado hoje. A visão do mundo hoje está afetando a igreja. E nós estamos caindo nessa armadilha. A busca, irmão, sincera da riqueza material, em última análise, arruína a vida espiritual. O fim dessa linha é a perdição eterna, o inferno, o lago de fogo, o choro e ranger de dente. Abre comigo lá em Mateus capítulo 27, irmãos. Mateus capítulo 27, versículo 3 e o 5. Olha o que diz. Olha o que acontece. Mateus 27, 3 ao 5. Diz assim, versículo 3: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, os anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Se enforcar. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 5. Olha o que diz Tiago. Olha o que Tiago vai falar, irmão. Tiago, capítulo 5. Tiago, então, ele condenou aqueles que amam o dinheiro. Olha o que ele diz, Tiago, capítulo 5. Versículo 1, diz assim, olha: atendei agora, ricos. Ele especifica uma pessoa. Ricos, atendei agora, ricos. Chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Vai vir uma condenação sobre a vida desses ricos, é o que Tiago está falando. Por que vai vir uma condenação? As vossas riquezas estão corrompidas, as vossas roupagens comidas de traças, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. O que Tiago está falando? Essas pessoas aqui acumulando bens. E aí está falando, tudo está sendo comido por traça. E isso que está sendo comido por traça será testemunho de vocês, contra vocês. Olha ele continuando, no versículo de número 3. Continuando lá,
a vossa carne. No finalzinho, tesouro acumular-te nos últimos dias. Mas como que esses homens estão acumulando tesouros? Como que eles estão acumulando tesouro? Olha o que o versículo 4 vai dizer: eis que salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Olha, eles não pagavam os trabalhadores deles. Aí Tiago está falando, olha, está clamando, hein? Continuando, Tiago vai falar: eis que o vosso salário de trabalhadores que ceifaram o vosso campo, e que vos foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações em dia de matança. Como que eles estavam enriquecendo? Com fraude. Em vez, irmão, de ganhos que estavam buscando, os homens de coração estão assentados nas riquezas, só experimentando perda. Eles acham que estão ganhando com riqueza, seu coração na riqueza, mas na verdade eles estão perdendo, porque o que o texto diz? Estão se afogando em ruína e perdição. Por trás do brilho fascinante das riquezas podem estar as trevas espessas da condenação eterna. Olha o versículo de número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, irmão, é a fonte de todos os males. O amor ao dinheiro é a estrada que te conduz a todas as outras ruínas. É preciso destacar que o dinheiro é uma bênção. O problema é o amor ao dinheiro. Ser rico não é o problema, mas o desejo fascinante pela riqueza, sim, é o problema. O problema, irmão, não é ter dinheiro no bolso. O problema é ter dinheiro aonde? No coração. É o que Paulo está falando, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Acompanhe comigo, irmão, em Marcos capítulo 10. Olha o que diz em Marcos capítulo 10. O que o amor ao dinheiro ou amor aos seus bens te causa? Olha o que diz. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Marcos 10, 17 diz assim, ó: e pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele lhe respondeu: mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A salvação do homem estava na frente dele. Só bastou ele fazer uma coisa, mas ele não fez. E a Bíblia fala que ele se retirou triste. Saiu triste da presença de Deus. Por quê? Porque era dono de muita propriedade. Muito rico homem. A ganância pela riqueza, irmão, tem sido a causa de inumeráveis fraudes. Inumerados, irmão. Casamentos por dinheiro, divórcios por dinheiro,
latrocínios por dinheiro, envenenamento por dinheiro, homicídios por dinheiro, guerras por dinheiro. A gente vai ver que o dinheiro está lá. Ó. O dinheiro está lá. A gente vê o Kaká falando da sua separação. A mulher não quis mais ficar com o Kaká. Teve vários memes aí também falando sobre isso, do Kaká na época, quando o Kaká se separou. A mulher falou para ele: eu não quero mais ficar contigo. A gente vai ver aí muitas mulheres se engravida de homem rico por causa do dinheiro. Não é nem por causa do amor, é por causa do dinheiro. Kaká, no seu podcast, ele fala: fiz de tudo. Fiquei não sei quanto tempo lutando para ver o meu casamento, porque eu entendi que eu sempre fui ensinado que casamento é uma vez, é uma única vez, mas ela não quis ficar mais comigo, ela me abandonou, foi embora. Ela falou que queria voltar para os pais. Dinheiro. Divórcio, dinheiro. Segundo ponto que ele vai falar, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, ó, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé. Ninguém, irmão, pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Há indivíduos que apostatam da fé por causa da cobiça. O amor ao dinheiro leva o homem à apostasia. É o que o texto está dizendo. Se desviaram da fé por causa da avareza, da ganância, querendo ficar rico. Olha o que diz aqui em Atos capítulo de número 8, por favor. Atos capítulo 8. Olha o que diz Atos capítulo 8. Acharam aí? Vamos ver o versículo 13. O próprio Simão, tá? Simão quem era? Era um camarada lá de Samaria, lá, famoso, porque era um mágico, iludia as pessoas com as suas artes mágicas. Aí diz aqui, ó, o próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Olha no versículo de número 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe o quê? Dinheiro. Dinheiro. Achando que era arte mágica isso. Versículo de número 19. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para o quê? Perdição. O homem queria se enriquecer, achando que o batismo nessa época com o Espírito Santo poderia dar-lhe lucro para ele. É o que estão fazendo o quê? Com a religião. É isso que estão fazendo com a religião. Dinheiro. Olha o que diz, ainda continua falando. Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem sorte, não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. É o homem sendo repreendido por causa da cobiça, o dinheiro. Olha, irmão, o que diz em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5, olha o que diz.
Pessoas que foram condenadas por causa do dinheiro. Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, morreu. Morreu por quê? Por causa do dinheiro. E o que Paulo está nos ensinando é a raiz de todos os males, é a perdição. E ele finaliza falando o seguinte, lá em 1 Timóteo capítulo 6, pessoas se desviaram da fé. Então, o que a ganância, ou que a ambição de enriquecer vai me levar? A me desviar da fé, perder a minha alma, e eu cair em ruínas e perdição, é o que o texto está dizendo. E assim mesmo que se atormentaram com muitas dores. Irmãos, ao cobiçar riqueza, as pessoas transpassaram-se com numerosas dores. Quando você vai pegar alguns artistas dos Estados Unidos que se suicidaram, que morreram com drogas, essas coisas, você pode pesquisar a biografia desses homens, como que eles almejaram tanto ser cantores, e quando chegou a ser no auge de ser cantores famosos, se suicidaram. Teve um homem, olha o que encontraram no bolso desse homem. Olha só. No bolso de um homem rico, que acabara de cometer suicídio, foi encontrada a soma de $30.000 e uma carta, em parte dizia: descobri durante minha vida, quando as altas somas de dinheiro não ocasionam felicidade. Tiro minha vida, porque não posso suportar mais a solidão e o aborrecimento. Quando era trabalhador comum, eu era feliz. Agora que possuo milhões, sinto-me infinitamente triste e prefiro a morte. Foi o que encontraram no bolso desse homem milionário que se suicidou. Se você for ver, irmão, é interessante como que pode você ver ricos se suicidando e moradores de rua não se suicidam. Por que isso? Vê aí. Você pode ver aí uns pivetes aí tacando fogo nos moradores de rua, matando os moradores de rua. Agora, eles mesmo tirando a própria vida, você não vê isso, esses acontecimentos. É muito raro isso acontecer. Agora, quando você vai nesses países, primeiro mundo, Suíça, Alemanha, Noruega, é onde que tem mais percentual de suicídio, é nesses lugares. Por quê? Porque o dinheiro, irmão, não é o sustento da nossa vida. E o que Paulo está nos ensinando é que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, pessoas se desviam da fé.
e por se desviar da fé, colocar o seu coração na riqueza, aonde que elas caem? Em vários tormentos e em muitas dores. Porque o único que pode, irmão, nos trazer a verdadeira alegria é Jesus. É o único. Por isso que Jesus está nos ensinando, irmão, se nós temos o que nos vestir, o que nos alimentar, um abrigo para morar, estejamos o quê? Contente. Que você possa, mano, receber essa palavra. Seja feliz com aquilo que você tem. Seja feliz com aquilo que teus pais podem te dar. Seja muito feliz. Eu tenho um sobrinho, reclama, porque não quer comer numa barraquinha. Quer comer onde? No McDonald's. Eu reclamo, irmão. Se o pai quer levar para comer uma coxinha ali, meu Deus, eu ficava feliz na época, quando meu pai saía comigo, ia para a feira e comprava uma coxinha para mim, com refrigerante. As crianças hoje reclamam. O mundo é esse, irmão. O mundo é esse. Esse mundo está contagiando quem? A nossa igreja, nosso povo. Então, seja feliz com o que você tem. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Vamos colocar de pé? Seja feliz.